Oi, gente, meu nome é Carol. E meu nome é Raim. E hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do Dr. Enéas, que eu esqueci, blá 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 blá. Dr. Enéas. Não sei mais falar. Que vocês gostaram do outro que a gente trouxe. Então a gente tá trazendo mais um que vocês pediram pra gente trazer nos comentários aí. Que é quando o Dr. Enéas Carneiro decidia mitar. Aura mais ego. Mitagens do Dr. Enéas. Yes. Aura mais 56. Tipo, bora. 56. Adoro ele falando isso. Fica na minha mente. Percebi. Há muitos anos. Bom, bora lá ver, né? Sem mais enrolações. Quando o Dr. Enéas decidia mitar. Leão, uau! Nossa senhora. Leão, pega o leão. Lobos conservador. Pega o leão. José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro, do Prona. Doutor Enéas, como o senhor sabe, eu sempre estive ligado ao esporte. Fui atleta do São Paulo Futebol Clube, presidente da Federação Paulista de Futebol. Vou falar o currículo dele. E está causando uma grande decepção a todos os brasileiros a conduta da nossa equipe nas Olimpíadas. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico como candidato a prefeito visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? É resposta ao governador Marim, resposta sincera, como eu sempre dou. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Caralho. Na sequência, o candidato Enéas Carneiro, do Prona, pergunta para a candidata Marta Suplicy, do PT. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos. E quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das 3, senhora, se eu gosto. Ai, toma! É isso, calma, doutor Enéas. Posso falar? Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índices de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo. A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira é uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos acho que o senhor vem com essa história que o meu presidente se porta desse jeito. Senhor. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Não tem nada a ver com legalização. Ai, nossa. Pô, mas peraí também. Então, eu queria perguntar para o senhor... Nossa, lançou só falando turn down for what? Não erra o português perto do Enéas. Turn down for what? Nossa, eu disléxica nunca ia tentar trocar um papo com ele. Então, eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor usa no próprio nome do seu partido a palavra reedificação, que todo mundo lê como reordenação, houve até um lapso do nosso apresentador aqui, até porque o senhor fala muito em ordem, e também porque o senhor fala muito uma palavrinha chamada doutrina. Eu gostaria de perguntar para o senhor 2 coisas. A primeira, o que o senhor pensa da doutrina de segurança nacional que serviu para enrola muito. Estrutura jurídico e legal para os 30 anos de governo discricionário que nós tivemos. E 2, se os princípios básicos disso que o senhor chama reedificação nacional também, cara, tem tá alguma meia hora coisa perguntando. a ver com a doutrina de segurança nacional? Se não notar, a segunda pergunta eu não entendi. Eu quero saber... A primeira é segurança nacional, o que eu penso dela, o que foi usado naquela época. E segunda coisa é se no credo, na doutrina dessa chamada reedificação nacional, tem conteúdos, se ela é herdeira dessa doutrina de segurança nacional. Bom, por partes então. Primeiro, quando o senhor disse as pessoas,
achou engraçado e tem medo, esse as pessoas é uma generalização. Eu peço licença ao senhor para dizer que eu fiz um desafio a um jornalista respeitado, extremamente sério. O nome dele é o senhor Marcel, do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. E o senhor Marcel foi comigo à rua, aceitou o desafio e disse, e repito a cada instante, que um jornalista vá comigo a qualquer esquina de qualquer rua, de qualquer cidade, de qualquer estado da federação. E que nós fiquemos parados. Não precisa que assessores vão à frente para procurar pessoas. Não. Vamos só nós dois. Fiquemos conversando. Esperemos as manifestações das pessoas que passam. O senhor Marcel documentou isto, ao vivo. Escreveu numa entrevista extremamente séria, imparcial, documentando o que viu e ouviu na esquina. A esquina era da rua Visconde de Pirajá com a rua Mariquitera, no Rio de Janeiro. Mas vale para qualquer esquina por onde passem pessoas, aleatoriamente. E ele escreveu, se o senhor ler, está lá a página inteira, lá embaixo ele diz, se depender do que eu vi, o doutor Enéas está eleito. Então, eu lhe peço desculpas, mas quando o senhor diz as pessoas têm medo, não. Que a imprensa não goste, é um direito que ela tem. Que as pessoas que estão se dando bem com esse estado de coisas, em que se faz o que se quer e ninguém é responsável por nada, que as pessoas que estão bem com isso, não gostem de mim, tudo bem. Mas que não se generalize. Nossa. Porque uma coisa é o que os senhores dizem que o povo quer. Outra coisa é o que o povo quer realmente. Isso será demonstrado através dos meios de comunicação a partir do momento exato em que eu estiver falando para a nação toda a partir de amanhã. Então, primeiro ponto, só para generalização, quando o senhor diz as pessoas têm medo, não é geral isso. Então, deixa eu só fazer a observação seguinte. Disse que os jornalistas, com quem eu converso, que eu sinto hoje, vê no senhor uma pessoa... autoritária. Não. Eu disse o contrário. Antigamente havia até um lado de explorar o aspecto histriônico do senhor. Porque ninguém tinha percebido. Então, hoje, as pessoas não veem esse lado histriônico, já é segundo plano. Perfeito. O que as pessoas notam e observam e faz parte já de um não é consenso, mas de um pensamento que está evoluindo, que crescendo, de uma observação. Tá perdido nos próprios pensamentos. É a pior pessoa para falar, mano. Não, no meu caso é bem claro. Com relação ao seu, pode não ser. Não é? Bom, que... Mas eu só queria, eu repito só o ponto, é que para o telespectador que ouve, que não fique a ideia de que são as pessoas. São as pessoas dentro do meio jornalístico. Aí tudo isso que exatamente. Ele acabou de refutar o doutor Enéas refutou o cara, porque ele falou assim, porque os jornalistas, o cara tá falando, não, você tá falando de jornalista, tô falando das pessoas, sem ser a mídia. Exato. Aí ele, não, jornalistas, aí, tá bom, mas eu tô falando sem ser a mídia, tô falando das pessoas comuns. A sociedade, advogados, médicos também tem essa preocupação, doutor Enéas. Olhe, eu repito aquilo, se o senhor quiser, o senhor sai comigo. E o senhor verá que estatisticamente não é isso. Existe uma vontade. Existe aquela simpatia de uma rua a 3 quarteirões do seu consultório médico? Não estou falando com as pessoas. Não, por favor, não fui eu quem escolheu a esquina. Aqui está o desafio para o senhor ao vivo. Escolha o senhor o lugar. Eu estou dizendo o seguinte. Não confundamos a simpatia de um homem simples que grita, Enéas, com a atitude de uma pessoa que se aproxima, aperta a minha mão e diz, eu estou do seu lado. Nós precisamos de uma pessoa como o senhor para colocar ordem na casa. É diferente. Quando essa pessoa diz isso, ela entendeu exatamente a mensagem. Ela não aguenta mais a falta absoluta de respeito por tudo. Ela não aguenta mais nem um sinal de trânsito ser respeitado. Ela não aguenta mais a deterioração dos princípios morais de que é vítima a nossa sociedade. E ela quer essa mudança. É essa pessoa que aperta a minha mão. Nossa. Tocar aquele meme do caixão. Quando tu falar, bota o meme do caixão, acaba tá morto, né? Não, mas é ele segurando o caixão. Ou teve vontade de participar da Gabriela. Eu gostava do Pânico. Senhores. De participar da passeata gay. Não, senhora, não tive vontade, não fui convidado e se tivesse sido convidado, não iria. Ele foi pouco isso. Porque eu discordo radicalmente disso que vem sendo feito e tenho razões que vem sendo feito. Isso. Esse enaltecimento de uma característica de certas pessoas que tem que ser respeitada, mas que não tem que ser aplaudida. Uma coisa, veja só, que eu não tenho a menor preocupação em ter votos ou não desses senhores.
Já disse isso em cadeia nacional de rádio. Senhores e senhoras? Sim, eu generalizei. Senhores é plural. Bom, tá certo, tá certo. Em alemão seria pior. Não, se referindo aos homens. Não. O comportamento homossexual masculino ou feminino fere as leis da natureza. Ele é uma variante, como tantas outras há do normal, variante. Mas é uma variante espúria. A natureza fez homem e mulher para procriarem. Eu costumo fazer essa pergunta sempre ao vivo em televisão, quando me perguntam. Se isso for estimulado a um ponto em que a maioria da população se torne homossexual, eu pergunto, quanto tempo durará a espécie humana? Ao que eu saiba, homens e homens, ou mulheres e mulheres não procriam. Deixa eu dizer para a senhora, isso é uma aberração da natureza. Eu sou professor de medicina, perdoe-me. Quer dizer, para deixar bem clara a função. Eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Agora eu entendo por que estão criticando tanto ele, né? Nossa e o serviço senhora, da dívida, isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa, quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência, já discutiu com ele certa feita ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Gente, ele era poucas, ele tava nem aí pra nada. Ele falava e dane-se. E vamos agora a uma indagação do jornalista Teodomiro Braga, do Jornal do Brasil. A minha pergunta é para o candidato Enéas Carneiro. Essa figura exótica que aparece na vida política do país de 4 em 4 anos, exótica, como um meteoro Peixe, eleitoral. ele começou... Apareceu de 4, fiquei... O senhor tem defendido posições autoritárias, como o centralismo e o Estado forte. O senhor tem demonstrado preconceito contra os que não têm diploma, contra os que não têm curso superior, como mostrou no debate passado, ao atacar Lula por não ter curso superior. O senhor tem defendido posições ultranacionalistas. O senhor grita como um alucinado. Diante disso tudo, eu pergunto... Nossa. O senhor é fascista? Meu nome é Teodomiro Braga. Caraca. Não, ele tentou famar a aula. Peço ao ele tentou imitar o doutor que não Enéas. se manifeste. Posso começar a responder? Por favor, doutor Enéas. Bom, vou marcar o tempo e eu tenho obediência rígida ao tempo. O senhor foi extremamente infeliz. Aliás, isso é próprio do que o senhor escreve. E agora o senhor me permite, eu só falo. Eu ouvi com atenção. Primeiro, eu não ofendi o candidato PT. Nem tenho nenhum preconceito. Eu tenho um conceito. O problema é de preparo o seu para se exprimir. Eu tenho... Um minutinho, por favor. Um minutinho, por favor. Fascista. O senhor não tem direito de me interromper, senão eu paro e me retiro do ambiente. Vamos respeitar as regras. Não há réplica neste momento do debate, meu caro Teodomiro. Obedeça a regra como eu também. Isso é disciplina o nome disso. Muito bem. Eu vou obedecer as regras para as quais eu fui convidado aqui. E eu peço que o senhor retire segundos que perdi aqui na discussão. Então, eu não ofendi em nenhum momento. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Nenhuma forma. Eu tenho um conceito estabelecido. Para se dirigir um país, para se ter sob o seu comando a direção de uma nação continental como o Brasil, é fundamental que se tenha preparo. Não há nenhum preconceito quanto a isso. E o senhor candidato aqui presente, que poderá à frente defender-se, não detém escolaridade, e eu disse isso a ele com respeito, não o ataquei, não detém o volume de informações, o acervo de informações que é necessário para conduzir os destinos da nação. Foi isso que eu disse. O segundo ponto agora, isso eu estarei disposto aqui, se houver condição de discutir com ele, em questão aberta. Agora, o outro ponto, o senhor diz que eu sou autoritário. Eu detesto esta situação em que a nação brasileira se encontra, de absoluta desordem, em que não se respeita coisa nenhuma, em que os senhores da imprensa têm o poder total, como o senhor acabou de mostrar agora me interrompendo, em que os valores cívicos estão sendo todos lançados no ralo, em que não há mais na nação nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam cenas de lascívia, de sexo quase explícito, com a conivência dos diretores, e ninguém se preocupa em perguntar para um pai de família se ele gosta disso. Isso é liberdade absoluta. Então é contra tudo isso que eu ponho o meu discurso.
a minha alocução. Quando o senhor me ofendeu agora, o senhor disse que eu sou exótico, se eu tenho barba, é um problema meu. O senhor não tem nada a ver com isso. Meu nome é Enéas. Cara, fizeram um vídeo de imitagem do Enéas de Rambo. Dane-se, taca-lhe Rambo. Cara. Acaba. Assim, eu acho assim, tá? Agora, ele tinha opiniões muito polêmicas, algumas muito fortes, né? Mas que o cara falava bem, era eloquente na fala e falava bem. Tinha o poder da oratória. Tinha. Ele era, isso aí é E ele inegável. fala de forma muito inteligente, então isso deixa a pessoa meio que acuada, tá ligado? Ele a pessoa pensar, exatamente. Pô, ele não sou tão sabia inteligente quanto ele, como é que eu vou rebater isso? Calar os oponentes dele no debate, né? Porque é aquilo, normalmente a gente vê nos debates políticos hoje em dia, pô, tem vários erros, tem uma inconsistência, parece que ninguém fala nada com nada. Ele consegue pautar tudo que ele quer falar ali no tempo certinho. Ele vai refuta tudo, responde tudo, entendeu? E ele tem um pensamento rápido. Que aí, na hora que o cara já interrompeu ele já falou, ó, tira do minuto, tira esse tempo, você me interrompeu, aí mostra que é falta de ordem, disciplina, então ele tem um pensamento rápido, ele sabia refutar, entendeu? Assim, é o que a gente até falou no outro vídeo, eu acho assim que tem várias falas muito polêmicas, até porque, claramente, ele é conservador, né? Sim, então, assim, e de outra época também, né? Então, assim, esse aqui era outra época, que era anos 90, 2000, outra época. Ele era de um partido conservador, né? Então ele tem opiniões muito conservadoras, né? Mas o que é inegável é que ele falava muito bem, né? Ele sabia refutar, ele sabia responder, ele sabia atacar muito bem. Que eu acho que realmente são coisas que outros candidatos até hoje não tem preparo. Até hoje. Eu não vejo um candidato, a gente vê assim, não tem uns caras com preparo. E quando tem, nunca vai pra frente também, né? Porque a galera não dá moral, eles gostam de dar moral pra o que tá na mídia, né? Então, não vai procurar as coisas. E aí o que ele falou que eu achei interessante foi exatamente isso. Ele tava falando assim, a mídia tá falando que você não, sei lá, a mídia fala que você é autoritário, excêntrico, não sei o que. Ele falou, não, isso aqui é o que os jornalistas estão falando. Já as pessoas, tá generalizando as pessoas, o que não é verdade, né? Porque a opinião da mídia nem sempre... A mídia, ela vai querer... Nem sempre não. A opinião da mídia, ela não é a opinião do público em geral. É a opinião que a mídia quer que o público tenha, né? Exato. A mídia, a intenção do papel deles é ser uma parada imparcial, tá ligado? Eles têm que dar a notícia, mas parece que não é imparcial. Os caras fazem, mano, do jeito deles, Mas né? a mídia sempre foi assim, né? Porque a mídia é a ferramenta... Porque assim, que hoje em dia a gente ainda tem a internet... que você consegue ter mais informação, mas a mídia sempre foi uma ferramenta de quem detinha o poder, né, conseguia manipular o seu público. Isso aí sempre foi, sempre vai ser, né, até na própria internet, hoje em dia com os influencers. Exatamente. O influencer posta uma opinião, quem segue ele vai acatar essa opinião, entendeu? Hoje em dia sempre foi assim, né, a pessoa vê ali uma figura que passa opiniões, que passa notícias e já segue, entendeu? Hoje em dia nem vai atrás pra não procurar não é todo mundo que vai atrás. Então, realmente, e antigamente era pior ainda, porque era um jornal, uma rádio, um programa, então emissora de TV, uma pessoa, né, uma empresa detinha todo o poder, então era um monopólio ali de quem passava informação, né? Exatamente. Aí realmente controlava a opinião do público. E a gente sempre teve... O ser humano, no geral, tem essa parada de ser Maria vai com as outras, tá ligado? Não total. É muito de você vai procurar, entendeu? É tipo assim, se estão falando, você nem vai procurar fonte, você não vai procurar saber se é verdade, você só confia naquilo e tira como uma verdade absoluta, né? Que e a gente vê isso hoje em dia, né? Isso a gente vê muito hoje em dia na internet, né? Tipo assim, por exemplo, em época de eleições, se você tiver uma opinião diferente da maioria. Se bem que hoje em dia é meio que os dois. Não, né? Mas eu digo assim, se você tiver uma opinião diferente da galera, sei lá, de tal site, exemplo. Nossa, cancelado, não sei o que, não sei o que lá. Que eu não tô nem entrando no lado... na rua. Eu não tô nem entrando no lado político, tá, gente? Que eu falei até no outro vídeo. Eu acho que a gente precisa do meio termo. Eu não concordo com... Tá, não é opinião política, não. Mas eu digo assim, as pessoas não respeitam a opinião dos outros e já saem xingando, né? Ninguém pode ter uma opinião diferente da sua, tá ligado? Doido, cara. Então
Isso é independente de ser política, religião, pô, qualquer coisa. A galera se mete porque você não pode ter uma opinião diferente da dela, entendeu? E isso não assim, complicado. eu acho assim que realmente vendo assim, ele assim, ele tinha assim, acho que opiniões polêmicas. Se fosse hoje em dia, seriam ainda mais polêmicas, né? Sim, com certeza. Então, acho que é um pouco difícil ele ser eleito com opiniões polêmicas assim. Sendo bem sincera. Se na época por mais que ele já era polêmica, hoje em dia... Porque, apesar... É o que eu falei, também é um tipo de conservadorismo grande, extremo. Né? Eu acho assim, eu acho que hoje em dia o que seria mais ideal pra ter num candidato seria alguém que tipo seja meio termo em tudo, entendeu? Tanto em conservador quanto de liberalismo, entendeu? Sim. O que é difícil de achar, né? Que normalmente ou é conservador ou é mais liberal, muito difícil de achar alguém que consiga ter um equilíbrio ali entre os dois, perfeito que se encaixe na nossa sociedade atual, né? No nosso padrão, na nossa opinião de sociedade atual, né? Essa que é a questão, porque ele agrada a um certo tipo de público, que também é um grande público, mas o outro lado também agrada a um certo tipo de público, que também é um certo tipo de público, só que a maioria mesmo tá no meio termo. Tá no meio, entendeu? E é o que a gente procura. E quem é que tá ali pra, entendeu? Mas assim, eu acho que isso não muda o fato de que realmente ele era muito inteligente, ele era muito estudioso. Muito. Dá pra ver que ele uma coisa tem você não pode muito negar. Estudo. É o que ele falou, eu estudo, eu não tô falando com base em teorias, não, eu estudo, né? Mídia, ele não vê o artigo, ele fala que ele realmente vai lia atrás. Vários livros, ele citou no outro vídeo que a gente viu, vários livros que ele leu, de um monte de coisa, ele vai eu não aprendi lendo jornais nem lendo notícias, eu estudei, que é até o que eu falei no outro vídeo, eu falei, cara, hoje em dia as pessoas se baseiam na opinião dos outros pra dar a sua opinião. Então, assim, qual que é a base da sua opinião? Eu vi tal pessoa falando. Eu vi no Wikipedia, mano. Você quer dar uma opinião, isso que me irrita. As pessoas ficam dando opinião e não vão pesquisar antes. Não, porque eu vi em tal lugar uma notícia ou alguém falando. Mano, você não tem opinião. Você tá replicando uma opinião. Você apenas tá sendo portador da voz de outra pessoa. Você tá replicando uma fala que você ouviu. De outra pessoa. Exatamente, você não tem opinião. Essa não é a sua opinião. A sua opinião é o quê? Você estuda, você pesquisa, investiga, aí você pensa, analisa e fala, então eu acho isso. Aí é a sua opinião. Se não, e pra mim o que acontece, ninguém mais tem opinião. Tá todo mundo replicando opinião de outras pessoas, entendeu? Um bom tempo, ninguém vai pesquisar essa que é a questão. Por si próprio. Esse era o diferencial do Enéas, né? Se eu não sei algo e eu não quero ir atrás, eu vou ficar quieta. Não vou ficar falando, assim, entendeu? Assim. Vou ficar... Se eu não sei, eu não tenho certeza do assunto, eu não falo. Chega a gente na live, o que você acha disso? Eu falei, gente, eu não sei, eu não estudei, eu não fui ver, eu não pesquisei sobre, eu não sei, entendeu? Então, assim, eu não vou falar, eu não vou falar besteira que eu não sei. Hoje em dia, eu acho que muita gente fala muita besteira. Por quê? Porque ninguém vai atrás, só replica opiniões. E a fake news fica nessa questão, é uma pessoa que vai saindo de boca em boca, espalhando uma informação errada. E o que mais tem, né? Vira o caos que tem, mano. É gente que não sabe de nada, achando que sabe de tudo. E replicando opiniões alheias. E isso acaba com a vida de pessoas. E aí me irrita, por isso, nossa senhora. Então, assim, uma coisa que eu achava legal do Ené é exatamente isso. Ele não tinha esse viés de opinião alheia, entendeu? Ele ia na opinião. Era dele, ele estudava. E era convicto das opiniões dele. Exatamente, eu estudei, eu acho isso. Atrás. Nada do que falava, ele, tipo assim. E é até uma coisa que ele fala justamente nesse debate, é que o cara fala assim, você falou que foi numa rua, mas se você foi numa rua perto do seu consultório, é claro que as pessoas vão apertar a sua mão. Aí ele falou, não, eu desafio você a escolher qualquer rua. Você escolhe, e eu vou lá com você. Tipo assim, ele não tinha medo, entendeu? Ele não voltava atrás da palavra, convicto. Ele não tinha nada a perder, pelo contrário, ele tinha o pensamento dele, o posicionamento dele, nada ia mudar aquilo, entendeu? Independente do que falasse, que, tipo assim, o que eu vejo, assim, que muitos candidatos hoje em dia, meio que assim, falam pra agradar ao público pra ganhar votos. Claro, ele tava nem aí. Exato. Tô falando o que eu acho que eu quero. Se você gostar, bacana, se não, tchau, entendeu? Hoje em dia, o problema é que os candidatos, eles não estão fazendo aquilo porque eles acreditam naquilo, eles querem aquilo. Eles fazem pra pegar voto, pra ganhar voto, pra agradar a grande massa, né, o público. E num grande geral, convenhamos que é mais pro público mais jovem, porque tá sempre cronicamente online. Então, eles fazem coisas que
pra atrair mais a atenção do jovem, né? Acho que, querendo ou não... Eu acho assim, acho que depende também, né? Não sei, mas assim, eles querem o que, assim, porra, sei lá, então o meu partido, ele fala disso daqui. Então, tipo assim, às vezes a pessoa nem acredita naquilo, mas vai ficar replicando aquilo ali porque sabe que o público que vai atingir é aquele, entendeu? Tem muita parada que existe ainda hoje em dia, que é tipo assim, a família tem um posicionamento político e a pessoa só continua meio que aquilo. Às vezes ela nem vai pesquisar sobre, ela não vai ir atrás das coisas, mas ela escuta dos avós, dos pais, dos tios, e aí acaba, mais uma vez, replicando essas opiniões. Acho que hoje em ideais, dia isso tá cada vez menos. Até porque eu acho que hoje em dia, por causa da internet e tal, e também, tipo, acho que hoje em dia tem uma grande diferença entre opiniões, tipo assim, de jovens e de pessoas mais velhas, né? Políticas, no caso. Mas eu acho uma parada muito absurda, tipo, você já deve ter visto também, tipo, quando colocam criança pra dividir opinião política, entendeu? Essas coisas eu acho bem bizarro. Não, porque... Mas assim, o que eu acho assim, é o que eu falei, ele claramente é de um partido conservador, então não é algo que agrade muita gente. Porque eu acho que o que precisa realmente é um meio termo. Que eu falei, cara, eu acho que o ideal é um meio termo. Que eu sempre falei, né? Eu não gosto de extremismo ou essas coisas assim. Também. Então, o meio termo que eu acho que é o que tá em falta, né? Mas, é inegável dizer que ele era muito inteligente. Ele falava muito bem, cara. Ele tinha o dom da oratória e da inteligência. Entendeu? Palestra, ele assim, é uma pessoa ele sabe estudiosa. prender a atenção de todo mundo nele. Ele fala bem. Ele traz dados e então, estudos, o discurso e dele cita, entendeu? É interessante de ouvir, que você fala quão eloquente ele é da fala dele. Então, assim, é um discurso que caramba, realmente. Esse cara, realmente, se fosse meu adversário no Enem, eu tava fudido. Imagina como deve ter sido, ele passou em primeiro lugar em tudo, então, né? Imagina uma redação de um cara desse. Nossa senhora! Mas, assim, como eu falei, ele é assim... Ele tem um discurso que eu acho que o Brasil não é um país tão conservador assim, entendeu? Então é um discurso que não... que agrada uma certa quantidade de pessoas, mas não é a grande maioria, porque é conservador. Sim. Eu acho que o Brasil tá mais pro meio termo liberal do que para um conservador. Sim. A grande maioria, né? Então é um discurso que realmente não agrada a maioria, tanto é que a mídia criticou tanto ele assim, né? Até porque era exatamente o contrário do que a mídia queria, né? O que a mídia queria passar, né? Mas, assim, de qualquer jeito, no outro vídeo, muita gente tá falando de opiniões políticas e tal. Cara, independente de qualquer coisa, porque eu acho que o fato o cara é inteligente, o cara fala bem e tem uma oratória boa. Isso é real, né? Ele sabia lacrar. Ele sabia mitar, né? Exatamente. Em cima dos oponentes. Isso realmente, é um fato. Ele tinha respostas muito boas e deixava as outras pessoas sem resposta, realmente, sem reação. Porque é o que a gente falou, ele tinha uma oratória muito boa, muito inteligente, ele tinha base de tudo, ele não voltava atrás com a palavra dele de jeito nenhum, ele não abaixava a cabeça, pelo contrário. E ele não mudava a opinião, né? Ele não mudava a opinião. A pessoa tentava interromper ele, eu escutei quando você falou, então agora você vai me escutar. E tire o tempo que fui atrapalhar. Tipo assim, ele era muito metódico, sabe? Então, ele mesmo fala, ele falou, eu sou organizado com o tempo, com as coisas, então eu exijo que vocês também sejam. Ele realmente segue a regra à risca, entendeu? O que eu acho legal, realmente, é o que eu falei, né? Ele é um candidato que realmente estava preocupado em mudar o país. Fazer a diferença. E fazer a diferença, mudar o país, que na opinião dele, para melhor, né? Sim. E ele tinha os seus ideais e opiniões fortes e não mudavam, então era algo fixo. Eu penso isso, eu acho que o país vai melhorar com isso e é isso até o final. Hoje em dia o que eu sinto é que os candidatos não têm mais esse amor. São influenciáveis, né? Não tem mais esse amor ao, tipo assim, eu não tô aqui porque eu quero mudar o país, eu não tô aqui porque eu quero melhorar. Que eu tô aqui porque eu quero... Bufunfar. Entendeu? Exatamente, sabe? Eu tô aqui porque, é isso, então eu só vou seguir... de poder é boa, eu só vou seguir o que a grande massa quer. Não é minha opinião, não é o que eu penso, sabe? Mas eu tô aqui porque a grande massa quer isso. Se a grande massa quer isso, então eu vou falar exatamente o que eles querem ouvir pra ser eleito e ganhar voto, que é o que acontece, né? Não tem mais um candidato que eu acho que tá ali, porra, eu realmente quero fazer diferença, eu quero mudar o país, sabe? Eu quero melhorar. Eu tenho essa opinião, eu quero melhorar, eu quero mudar o... Sabe? Não tem mais isso. Não tem mais essas propostas, entendeu? É meio que, tipo... Não é nem isso de proposta, é um candidato, é um candidato que acredite
Entendeu? Não, sim, mas você justamente vê... a pessoa traz por propostas Então, você essas vê mudanças. o que tem é sempre o mesmo discurso, mesmo, sabe, não muda nunca, mas eu realmente achava que ele, parecia que ele realmente queria mudar, ele não tava ali pelo dinheiro, pela fama, porque pelo, o partido entendeu? dele, ele quem criou, ele desembolsou do dinheiro dele. Ele falou, pô, a mulher dele deixou então, ele. Assim, ele era tão convicto nas ideias que, pô, ele não fazia questão de ter nada, menos que ele tivesse as ideias dele. Eu acho que o que precisava hoje em dia era um candidato, talvez não tão conservador, porque eu acho que o Brasil não é um país conservador esse nível, tá? Mas alguém assim, que seja convicto das ideias e realmente queira mudar o país, né? Queira fazer aquilo pro Brasil, pra melhorar o Brasil pros brasileiros, né? Pra todo mundo, né? Pro meio tempo, assim, né? Que agrade a maioria da população, não só uma parte, né? Uma parcela. Sim. Enfim, né? Mas eu acho isso aí uma utopia, né? Um mundo ideal que não... muito difícil acontecer, na Disney, literalmente na Disney. Acha que era o mundo vida morango. Mas é isso, mano. Realmente, eu nunca tinha parado pra ver um debate dele, né? O cara fala muito bem. O cara fala muito bem e acaba com todo mundo. E é isso, gente. Esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, deixa aqui nos comentários outros vídeos, se querem ver a gente aí no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição, pra quem quiser seguir, vão lá, segue a gente, inscreve no canal, ativa o sininho de novo todos os dias e tchau! Tchau!